Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando continuidade ao capítulo número 3 do livro O Deus Desconhecido. De antemão, quero pedir desculpa a vocês porque eu estou passando por um processo de recuperação de uma gripe muito forte. Então, a minha voz está um tanto quanto estranha. Vamos lá. Isso não pode estar certo. Na verdade, parecia até mesmo errado dizer que Deus tem sentimentos. Por alguma razão, eu achava que isso depreciava. Lutei com esses pensamentos por algum tempo, até que por fim me dei conta da procedência deles. Em nossa cultura, ter sentimentos ou emoções é equivalente a ter uma fraqueza. Trata-se de uma mentira profundamente enraizada na mente de muitas pessoas. Foi Deus quem criou os sentimentos. É claro que, como acontece com qualquer outra coisa, podemos usá-los mal ou abusar deles. No entanto, o objetivo e o propósito dos sentimentos procedem de Deus. E se foi Ele quem criou as emoções, por que é tão difícil crer que o Senhor também as tenha? O espírito se entristece quando há uma ruptura em algum relacionamento, seja com Deus, seja com outras pessoas. Quando estamos desunidos, rancorosos, com ódio, ou ciúmes, ou fazendo intrigas, entre outras coisas ruins, é aí que entristecemos o Espírito de Deus. E como Ele é o Criador das emoções, acredito que o Espírito se entristece ainda mais do que podemos compreender. Como você reage ao ouvir isso? Fica aborrecido? Quando foi a última vez que se entristeceu por saber que seu pecado magoou o Espírito Santo? Faz algum tempo, duas mulheres na minha igreja ficaram com muita raiva uma da outra. Sentamos nós três em meu gabinete e ouvi enquanto elas apresentavam de maneira passional as razões para a sua frustração. Não tive a sabedoria de determinar quem estava mais errada. Apenas chorava conforme elas falavam. Disse-lhes que eu estava profundamente triste, porque sabia quanto aquilo desagradava nosso Pai Celestial. É raro encontrar alguma situação que me leve às lágrimas, mas houve várias oportunidades em que me senti tomado pela tristeza, pelo fato de algum membro da igreja Cornerstone estar desagradando ao Espírito Santo por um ato de teimosia ou falta de perdão. Acredito que se realmente nos importássemos com a tristeza do Espírito Santo, haveria menos brigas, divórcios e divisões em nossas igrejas. Talvez isso não aconteça por falta de fé, e sim por falta de preocupação. Oro pelo dia em que os cristãos se importarão mais com a tristeza do Espírito do que com a própria. Na verdade, oro no sentido de que alguns dos leitores deste livro sejam quebrantados por causa da tristeza que causaram ao Espírito Santo. Tão quebrantados que fechem o livro por alguns momentos e procurem resolver quaisquer conflitos que impeçam a comunhão deles com outros cristãos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Sexto, o Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. Em 1 Coríntios 12, 11, lemos que os dons espirituais são concedidos pelo mesmo e único Espírito, e ele os distribuiu individualmente a cada um como quer. Trata-se de um recado importante para nos lembrarmos de quem está no controle. Assim como não podemos escolher os dons que recebemos, também não podemos determinar o que Deus deseja fazer por nosso intermédio ou por meio da igreja. O Espírito tem um plano para a nossa vida, para cada um de nós. E ele tem um plano para a igreja, tanto no que diz respeito à sua comunidade local, quanto ao corpo de Cristo por todo o mundo. Se você é como eu, provavelmente tem um plano para a sua vida, para a sua igreja e talvez até mesmo para o corpo de Cristo. É por isso que todos precisamos desesperadamente orar como Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Sétimo, o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. São palavras teológicas que significam, em essência,
que o Espírito é todo poderoso. Em Zacarias, capítulo 4, verso 6. Está presente em todo lugar. Salmo 139, dos versículos 7 e 8. E conhece todas as coisas. 1 Coríntios 2, a parte B, do versículo 10. São respectivamente. Esses são alguns dos atributos divinos que jamais conseguiremos assimilar de maneira completa, pois somos seres humanos e, portanto, finitos. Em Isaías lemos: quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? Capítulo 40, verso 13. Embora jamais sejamos capazes de articular com perfeição ou entender completamente esses atributos, que esses aspectos do Espírito nos levem a louvar a Deus, mesmo que o façamos com palavras imperfeitas e que não compreendamos tudo. Se o Espírito Santo habita em você, várias coisas devem se tornar parte da sua vida. Vou falar sobre várias delas, mas não se permita apenas ler, ouvir esses itens, como se estivesse consultando uma lista de supermercado. Se você se limitar a passar os olhos nessa lista, deixará de aproveitar o conteúdo dessa parte do livro que é a minha preferida. Eu fui beneficiado em grande medida quando li cada uma dessas promessas, meditei nelas e pedi que fossem cumpridas. Dedique tempo a todas elas. Pense em como podem se manifestar em sua vida. E se alguma não puder, passe algum tempo pedindo a Deus aquela coisa específica. Vamos lá. O Espírito nos ajuda a falar quando estamos em situações complicadas e precisamos testemunhar. Marcos capítulo 13, verso 11 e Lucas capítulo 12, verso 12. O conselheiro nos ensina o que precisamos saber e lembra o que precisamos recordar. Ele é nosso consolador, nosso mentor, nosso motivador e nossa força. Ele nos guia no caminho que devemos trilhar. Salmo 143, verso 10. João 14, 16. Atos 9, 31. Atos 13, 2. Atos 15, 28. 1 Coríntios 2, 9 e 10. E João capítulo 5, versos 6 a 8. Recebemos poder do Espírito Santo para ser testemunhas até os confins da terra. E o Espírito que atrai as pessoas ao Evangelho, que nos capacita com a força de que precisamos para realizar os propósitos divinos. O Espírito Santo não apenas leva as pessoas a Deus, ele também aproxima de Jesus os que creem. Atos 1:8, Romanos 8:26 e Efésios capítulo 3, dos versículos 16 ao 19. Pelo poder do Espírito, entregamos à morte os delitos do corpo. O Espírito nos liberta dos pecados, dos quais não podemos nos livrar pelo esforço próprio. Trata-se de um processo que dura a vida inteira, no qual nos engajamos em parceria com o Espírito quando passamos a crer. Romanos capítulo 8, verso 2. Por intermédio do Espírito Santo, recebemos um espírito de adoção como filhos, o que nos leva a uma intimidade com o Pai, em vez de um relacionamento baseado no medo e na escravidão. O Espírito testemunha em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, do verso 15 ao 16. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Ele faz isso tanto antes de estabelecermos um relacionamento correto com Deus, quanto à medida que prossigamos na jornada da vida como cristãos. João capítulo 16, do verso 7 ao 11 e 1 Tessalonicenses 1, 5. O Espírito nos proporciona vida e liberdade. Onde está o Espírito Santo, ali há liberdade e não escravidão. Em um mundo maculado pela morte, trata-se de uma profunda verdade que nos aponta para a nossa verdadeira esperança. Romanos capítulo 8, versos 10 e 11 e 2 Coríntios 3, 17. Pelo poder do Espírito Santo, somos ricos em esperança, porque nosso Deus é um Deus de esperança,
que enche seus filhos de alegria e paz. Romanos 15, 13. Como membros da comunidade do Reino de Deus, cada um de nós recebeu uma manifestação do Espírito em nossa vida com o objetivo de promover o bem comum. Todos temos alguma coisa a oferecer por causa daquilo que o Espírito Santo nos concede. 1 Coríntios 12, 7. O fruto da orientação do Espírito de Deus inclui amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas atitudes e ações caracterizam nossa vida à medida que nos permitimos ser moldados pelo Espírito Santo. Ele é nosso santificador. 2 Coríntios 3,18 e Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Minha esperança é que a leitura dessas verdades sobre o Espírito Santo leve em você um relacionamento ainda mais profundo e a uma reverência cada vez maior por ele. Que a boa teologia conduza você a agir corretamente, a amar e a adorar de verdade. É possível que depois de ler esses versículos, você se pergunte por que essas coisas não fazem parte da sua vida. Não desanime. Peça a Deus que coloque mais amor no seu coração, que o ajude a entregar à morte os pecados da carne, ou que use você para abençoar as pessoas. Lembre-se de que não podemos fazer nada disso por conta própria, e que essas são as coisas que o Espírito Santo opera na nossa vida. O Pai nos orienta a pedir isso a Ele, e podemos fazê-lo confiantemente porque estamos pedindo por coisas que Deus nos promete na Bíblia. Que possamos crer no relacionamento com o Espírito cada vez mais e que o ignoremos e menosprezemos cada vez menos. Francis Schaeffer foi um norte-americano que nasceu em 1912 e morreu em 1984. Ele exerceu forte influência sobre a cultura e o pensamento cristãos. Há quem diga até que, à exceção de C.S. Lewis, ninguém contribuiu mais para a formação do pensamento popular cristão do século XX do que Schaeffer. Ex-agnóstico, Schaeffer se tornou com o tempo pastor presbiteriano, teólogo e um eficiente apologista da fé. Ele reconheceu que o cristianismo e a Bíblia respondiam aos grandes questionamentos levantados pela filosofia, mas que havia pouco diálogo entre os teólogos e os filósofos. Por isso, deu início a esse diálogo. Francis e sua esposa, Edith, mudaram-se para a Suíça depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Chegando lá, seguiram a orientação divina e, pela fé, abriram as portas de sua casa como um lugar onde as pessoas, em busca de respostas, podiam levar seus questionamentos. As histórias sobre os episódios em que eles confiaram em Deus, tanto em termos financeiros quanto práticos, são muito inspiradoras. Quando tinham alguma necessidade, simplesmente oravam de coração, geralmente em turnos durante a noite, até que Deus providenciasse o que lhes faltava. Os Schaeffer acreditavam que o cristianismo tem respostas para todos os aspectos da vida. E isso significa que questionamentos sinceros eram sempre bem-vindos. Do mesmo modo que buscavam Deus em sua mente, eles procuravam viver sua fé comunitariamente todos os dias. A mão de Deus os orientou de maneira peculiar, no sentido de estabelecer o que viria a ser chamado l'abri, termo em francês que significa abrigo. Os Schaeffer deram esse nome à casa porque muitas pessoas iam ali para fazer perguntas sinceras sobre Deus e o sentido da vida em algum lugar seguro. L'abri. Gente, esse nome é francês, eu não sei pronunciar, então eu vou pedindo perdão antecipadamente aí, tá bom? L'abri continua em atividade no mesmo local da Suíça onde foi fundado e há muitos outros centros em todo o mundo. Ao conversar com milhares de estudantes e viajantes que passaram por ali,
Alguns passavam uma noite, outros levavam dias ou mesmo anos para sair, carregando os mais diferentes históricos de vida e de fé. Francis sempre explicava que, por intermédio da Bíblia, os seres humanos podem conhecer a verdade verdadeira sobre Deus e a respeito deles mesmos. Além de receber as pessoas que iam à Labre, ele também escreveu muitos livros, deu palestras em universidades e falou em vários países. Francis realmente amava a Deus de todo o coração e de toda a mente, e milhares de vidas foram e continuam sendo influenciadas positivamente por causa disso. E o que acontece quando uma pessoa se submete ao Espírito Santo e permite que ele estabeleça do Espírito, o jeito de viver. Gente, vou ficando por aqui. Terminamos agora o passo número 3 deste livro. Mas uma coisa interessante que eu quero dividir aqui com vocês. Eu estou passando mal já tem uma semana de cama e hoje eu resolvi levantar e ler esse livro. Falei, eu não vou parar, o livro tem que ter sequência e eu vou levantar e vou ler. Bem, eu tenho evitado conversar, porque quando eu começo a conversar vem uma crise de tosse muito grande e eu estou sentindo muita dor no meu peito. Só que, como vocês podem ver, eu estou aqui lendo este livro. Comecei a ler às 10h40, são 11 horas, eu não tossi uma única vez sequer. Olha como que Deus é tremendo, poderoso. E eu creio que Deus cura. E eu estou me sentindo curada neste momento, no nome de Jesus. Bem, se você que está me acompanhando ainda não está inscrito neste canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Se for possível, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Nos vemos daqui a pouco no capítulo número 4. Até mais.